Alegria. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Dani. E a gente vai começar falando como é que a gente se conheceu, porque tudo isso tem a ver com o campo, tem a ver com o sistema, e que isso que a gente quer trazer hoje para vocês, que é um exemplo que acontece diariamente nas nossas vidas, e às vezes a gente não dá pelota para isso. Então, é mais uma maneira da gente entender as comunicações que o universo tem com a gente e que a gente pode usar isso de maneiras infinitas. E hoje a gente está fazendo, na verdade, um caminho que vai além do pessoal. Está indo para o profissional e totalmente espiritual também. Então, queria apresentar a vocês, Maria Cristina Gonçalves, a Cris, consteladora, entre outras coisas, eu quero que ela fale dela mesma. Eu, Gabu, para quem está vindo pela Cris, obrigada por estar aqui também no meu Instagram. Eu sou terapeuta multidimensional, publicitária lá atrás, eu fiz a transição. E aqui, o Espaço Yoguinis é um espaço de cura coletivo, que tem o objetivo de cura da alma. O foco da live de hoje é nós falarmos de constelação familiar sistêmica e da técnica de reintegração de fractais, que seria algumas das ferramentas que nós temos disponíveis, entre tantas outras aí no mercado, mas são técnicas que nós trabalhamos e o foco é a cura da alma. Então, Cris, por favor, fale um pouco de você. É uma alegria aí para quem chegou, a Marisa, a Adriana, a Ritinha, quer dizer, gente que vem com a gente, é o que eu digo, a gente está em casa. Também muito obrigada a vocês, seguidoras aí que também estão me apoiando, me abraçando aqui nesse nosso primeiro bate-papo. Existe essa onda, né? Existe um caminho de informações que ele é invisível aos nossos olhos, mas ele está disponível o tempo inteiro. Não é só nosso. Por exemplo, os animais também têm, né? Quando as pessoas falam, olha, depois nós vamos conectar com os animais. Sim. Então, na verdade, esse campo de informação, ele está disponível para a gente o tempo inteiro, né? Então, quando as pessoas, às vezes, elas se deparam com uma técnica como é a constelação familiar, elas imaginam que é algo sobrenatural. E, na verdade, não. Esse campo de informações, eu digo assim, é do mesmo jeito que é uma estrada de ar invisível que leva o avião até longeão. Da mesma forma, os nossos campos de informação se conectam, né? Como é que o meu campo de informação chegou no da Gabu? O que faz a gente estar juntos aqui hoje à noite? Quer dizer, e somos muitos, porque sou eu e todos que vieram antes, todo o meu sistema familiar. Gabu e seu sistema familiar e de todos vocês. Acho que essa é a mágica e falar disso de uma forma simples, para que as pessoas possam de verdade, nós não chegamos na vida como uma página em branco, a gente traz muita história conosco, inclusive na nossa memória celular. Então por que não aproveitar esse caminho de cura e autoconhecimento tão maravilhoso, né? E integrado a técnicas multidimensionais que podem fazer o processo algo mais sereno. Sim. Sim, e é muito legal justamente ela comentando, né, como isso permeia as nossas vidas. Nós moramos no mesmo bairro, e aí quando ela falou dos animais, como nos conectam, aí que começou a nossa história, que a gente queria trazer para vocês isso, porque vocês podem se ver em situações parecidas e que vocês façam um bom uso dessas conexões, dessas pontes que o universo coloca. Nos conhecemos na rua. Ela passeando, e eu tinha voltado de um workshop da minha amiga Valéria, querida, um workshop baseado com exercícios sistêmicos, sobre relacionamentos, e eu estava, para ser sincera, um pouco tonta. O impacto, é isso mesmo, né? Eu digo que entre um saber e outro ali da constelação você não tem mais como não ver. Mas eu cheguei em casa com a sensação, minha mãe tinha pedido para eu levar alguma comida, beleza, maravilha. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei, eu preciso levar o Apolo, porque tem algo me esperando lá embaixo. Sim, e eu não sou, vocês vão perceber aqui por nós, essa que é a grande delícia também de nós duas, é que assim, eu vou levar vocês sempre para um caminho que eu traço um panorama mental para depois ir para o sentir. E Gabu não. Gabu é sensação, explosão, conexão com esse divino. Eu trago para uma... né? E eu falei, que coisa louca. Acabei de falar de você, Valéria. E aí que acabou de entrar. E aí eu peguei e falei assim, bom, eu preciso descer porque tem algo lá embaixo. Meu cachorro naquela ocasião estava com dificuldade para passear. Então foi muito difícil mesmo dar a volta no quarteirão.
Ela e a Verônica, que estava com ela, vendo a minha dificuldade, quase que se solidarizaram e me fizeram parar ali na mesa. E, pô, o que que tá acontecendo? O que que tem esse animal e tal? E aí eu comentei, ele tá com muito medo. Enfim, puxou o celular, começou, quer contar mais um pouquinho? Você não conta tudo, vai. Por mim, não, porque aí eu vi que ela falou assim, não, porque ele tá com muito medo. Eu falei, mas eu não lembro direito como é que foi. Eu sei que eu virei pra ele e falei assim, olha, não sei se você acredita nessas coisas, porque eu nunca tinha visto essa criatura na minha vida. Mas eu conheço essa constelação familiar para pet e conheço pessoas que fazem comunicação com animais. Gente, ela olhou pra minha cara e falou, não, agora eu entendi tudo. Foi muito legal, e eu tinha estudado há pouco tempo, né? Porque, como eu disse, todas as pessoas têm esse campo de informação. Por isso que hoje a gente está ouvindo muito falar em constelação veterinária, enfim, né? O que é muito interessante. Aí eu falei, bom, maravilha. E o mais curioso é que eu levei o contato da Gabriela, que afinal quero agradecer, que ela é uma pessoa maravilhosa, eu queria me lembrar o nome completo. Maria Gabriela Fontenelle. Tá? É bom que é tão bom a gente poder falar de todo mundo que cruza o nosso caminho e que faz essas coisas. Depois ela me atendeu com o maior carinho, enfim. E aí o mais curioso foi isso. Bom, eu fui embora, fiquei com aquilo, falei que legal, mas pô, duas pessoas legais, enfim, trocamos o Instagram. Quando eu fui ver, entrei no Instagram dela, ela com essas técnicas, com isso tudo, eu mandei para ela um WhatsApp. Eu achei muito legal aí o que você faz. Ela falou assim, então é o seguinte, 10 que nós voltamos, isso eu 7h30 eu tinha encontrado, era 10h30, ela falou assim, nós voltamos pra cá e estamos tomando um vinho. Foi assim, então assim, é só um exemplo de como o campo conecta. Bom, resumo disso tudo é que a gente começou a se ver, tomar café, viajamos e começamos a abrir o nosso campo e conhecendo melhor uma outra. A partir do momento que a gente abre o nosso coração para alguma coisa nova, a gente abre o nosso campo, né? Porque tudo está aqui no nosso cardíaco, que é o saber da nossa alma. E já estamos começando a entrar nas multidimensionais, em constelação, a gente vai começar a amarrar coisa do dia a dia com as técnicas. E eu percebi que eu comecei a sentir necessidade de uma maneira muito natural e sentir um movimento muito natural também, sistêmico, familiar e de amizades. Começou a mudar a minha visão, o meu olhar, e eu comecei com as minhas técnicas a acessar situações. E eu falei, gente, por que tá acontecendo isso? Eu não tinha me ligado ainda. Em paralelo, aí eu não posso falar por você, porque você falou que começou a sentir coisas, você começou a ter uns movimentos. Sim. Foi muito rápido, na verdade, né? Porque são duas pessoas... E de novo, eu vou reforçar o que a Gabu falou. Quando a gente conta uma história, é para que vocês também joguem para vocês essa história. Sim. Quer dizer, foi um contato que, de repente, a gente começou a abrir um monte de outras coisas. Caixinhas foram se abrindo. Para o nosso autodesenvolvimento. Sim. Né? Então a gente chegou lembrei, eu estava trabalhando na época muito forte com relacionamento e você tinha acabado um relacionamento. Sim. Eu que estava falando muito sobre essa coisa do homem, da mulher, das posturas. Foi. Então o campo como vai encaixando. Como vai encaixando e como a gente foi se percebendo no decorrer do tempo que a gente já não estava mais naquele lugar de amizade, que a gente tinha evoluído para algo mais. E o que eu gostaria de dizer para vocês, e eu gostaria muito que vocês pudessem interagir a qualquer momento. Como não tem script, vocês podem a qualquer momento entrar com pergunta, entrar com exemplos de vocês, porque eu acho que fica muito mais rico, tá? Mas o que acontece? Veja, nós não chegamos, de novo, a gente não chega nesse mundo como uma página em branco. A gente traz muitas histórias de todos aqueles que vieram antes. Se eu não falasse apenas em constelação, eu poderia falar na epigenética, eu poderia falar de traumas transgeracionais, então que são cadeiras que a própria medicina hoje estuda. A constelação ela é uma ferramenta tão primorosa que ela faz a gente desvendar essa estrada. Se o nosso desafio nesse mundo, e a pessoa mais importante, o universo mais legal da gente descobrir é o nosso, por que é que a gente descartaria essa possibilidade? Por que a gente, contando para vocês uma história banal, gera um certo encantamento? Porque, no fundo, é uma delícia esse universo de se autoconhecer. E ao contrário de que muitas técnicas trouxeram, que rivalizava muito com os nossos sistemas, eu digo, tudo de muito bom, tudo de muito ruim,
tudo, de muito tudo, a gente traz. A constelação, ela versa daqui, da entrada desse mundo para frente. Obviamente com tudo que veio antes, mas se você não quiser colocar nenhuma conotação, não tem problema. Pensa que foi dando match lá atrás, o povo foi se encontrando, foi se cruzando, né? Deu match, namoraram, enfim. E aí vão vindo as vidas. Então, o que acontece? E eu acho que a série foi, assim, brilhante para quem assistiu Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher. Para quem assistiu, obviamente eu não vou dar spoiler. Se a gente depois, muita gente que assistiu aqui, já ter assistido, a gente faz um zoom, alguma coisa. Eu não vou ficar falando de começo, meio e fim. Mas eu acho que de uma felicidade um enredo como esse, porque ele mostra que muitas vezes a gente tem as nossas caixas pretas mesmo. E quando a gente abre, a gente tem a chance de dar saltos. Então, quando você me fala assim, puxa, eu percebi coisas na minha família, ou eu melhorei coisas na minha família, o que acontece? É porque quando você olha para essa tua estrada que te trouxe até aqui, com um olhar de adulto, não com um olhar de criança, né? É até legal falar sobre isso, né? Porque as crianças, a gente também imagina muita coisa que a gente traz da nossa infância, é porque a criança ela tem sempre um desejo inconsciente de salvar seus pais, né? A criança, ela tem sempre um senso, às vezes, de peso, de culpa, de responsabilidade pelas coisas que aconteceram. Ela não tem esse discernimento. Então, muitas vezes, ela vai carregando para a vida adulta. E muitas vezes a gente vai para a vida adulta ainda com essa postura de criança. É o João querendo entrar, vocês vão ver. O gatão que ele é. E aí, o que acontece? A gente pode, de forma adulta, olhar a nossa história e compreender uma série de coisas e aceitar uma série de coisas e ressignificar outras. De repente a vida ganha um sabor, ganha um sentido, né? Ah, não tem dor? Tem, tudo tem. Porque a vida é o que é, né? Não é nada mágico, a vida é o que é. Mas é uma chance maravilhosa que muitas vezes a gente tem de se fundir aquela história que antes a gente guardava tanta energia para esconder, que num movimento de constelação você consegue se fundir com aquela dor, perceber de onde ela vem e de repente isso se dissipar. Porque é isso que é legal, a dor, ela faz parte do processo, mas o sofrimento é diferente, né? Você sente a dor e quando você assimila, você acolhe ela, entendendo que o momento era um momento realmente de dor, mas que aquilo passou e foi como se fosse uma ponte para uma nova etapa na sua vida, que você evolui, que você angaria um saber, né? Você aumenta a sua sabedoria, que de fato essa caminhada toda que nós fazemos e a nossa ancestralidade faz, ela de alguma maneira a gente tem que honrar com sabedoria, porque afinal de contas a gente passa por tanta coisa para quê? E na verdade muitas vezes a dor não é só nossa. Exato. Quando é muito tudo demais, é uma dica para perceber se você gosta, que se você quer fazer uma constelação. Então, às vezes é tudo demais. Quem assistiu o filme do Elvis, né? É muito interessante para quem é fã de Elvis. Tudo tem um viés sistêmico, né? Ele nasce, por exemplo, com outro irmão. Ele é gêmeo, só que um falece e a mãe fica em cima dele, com medo, né? Então, o tempo inteiro, a vida dele foi sombreada, colorida pela morte, né? E tudo ele compensava. Tanto é que você observa, comia por dois, vício por dois e uma falta de caminho para a vida, né? Foi um ídolo que, olha que história incrível, foi um ídolo que contagiou o mundo e nunca saiu dos Estados Unidos. Então, ele nunca se deu essa permissão de voo, né? E nos momentos que ele tinha uma conexão com a alma dele, com aquilo que ele via, principalmente nos guetos, né, que ele vivia e com toda aquela religiosidade, é quando ele tinha um potencial criativo para a vida, né? Por mais que você encarcerasse ele ali, vem fazer esse filme e tal, o empresário dizia isso ou aquilo, quando ele acessava o que ele veio para fazer, que era o poder do canto, o poder da letra, o poder da música, ele era gigante, mas ali numa gaiola de ouro. E muitas vezes a gente está com a gaiola de ouro dourada, cravejada de diamante, a porta está aberta, mas a gente não sai. Então, uma dica... Porque a maior prisão é dentro de si, né? Uma dica que tem, por exemplo, tem muitas vezes que o teu sofrimento é tanto que você tem que investigar se ele não é um sofrimento seu ou se ele não está herdado, né? Porque os sistemas, eles vêm com várias dores, sim, né? Sim. Então, as pessoas que vêm de guerra, então, o que acontece? Mas eu vou fazer isso, eu vou salvar, eu vou... Não é nada disso. É colocar ordem nisso tudo.
É perceber que aquele destino que a pessoa teve de uma forma tão penoso trouxe para você um viver mais leve, um destino mais leve. Então por que a gente vai ficar o que se massacrando? É um amor que não vê assim, né? E você tá falando, vou até te interromper, Cris. O que eu sinto é que quando a gente entra num processo de constelação, que você tá falando de identificar de onde vem essa dor, esse sofrimento, você tem a possibilidade de devolver. Com certeza. De honrar. De honrar. Tá tudo certo, foi como foi, eu honro o teu destino. E outra coisa, de não excluir, né? Não. Porque muitas vezes você só quer o lindo. Você quer o lindo da sua... Aí não, você quer o lindo. O que não é muito legal é o taco pra debaixo do tapete. É constatado, né? Que isso que a gente põe pra debaixo do tapete, outras gerações vão vivenciar isso. Como se como se o sistema buscasse um reequilíbrio. Perfeito. Então aquele ser, que foi excluído lá atrás, gerações vindouras passam a manifestar isso, para que isso de verdade seja visto e para que seja colocado em ordem. Na constelação... Não tem como você fugir. Não tem como fugir. Na constelação, a ordem precede o amor. Eu queria falar um pouquinho sobre esse conceito de ordem, sobre o que é amor para a constelação. Então a ordem precede o amor. Então por que é tão importante a gente dar o lugar para aqueles que vieram antes? Primeiro por uma razão básica. Se eles não tivessem vindo de alguma maneira ser errado, defeituoso, do jeito que eles vieram, a gente não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Dessa forma, nesse cruzamento aí que deu. Da mesma forma com você. Né? Então isso é muito importante você dar o lugar, porque isso permite que a gente acesse esse portal da vida. Se ela vai ser boa ou ruim, calma, eu não sei, também depois tem postura. Então a constelação ela é uma ferramenta, primeiro, ela é baseada no amor, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e no não julgamento. Para você viver uma constelação, suspende tudo que você já sabia da vida. Perfeito. Suspende os seus conhecimentos. Quando a gente fala aqui, por exemplo, na caixinha da constelação, eu ponho na caixinha da constelação. Aí a pessoa vai querer discutir. Não, tem milhares de técnicas, tá? Não é só a constelação. Existem milhares de técnicas para o autodesenvolvimento. Aqui nós estamos falando da constelação e vamos respeitar o que a constelação diz. Né? E às vezes se é a técnica que é adequada para você. Agora tem outras tantas, mas é sempre no amor e no não julgamento. Eu, como consteladora, por exemplo, se a questão não cabe no meu coração, eu tenho o direito de dizer que não vou constelar, mas jamais num tom de julgar o outro. Isso é um desafio, porque pela nossa criação, pela nossa educação, a gente sabe o que em teoria é certo e errado, matar, roubar, estuprar, e não é em teoria, entende? Quando eu falo em teoria é porque a gente realmente traz um olhar multidimensional e evolucionário. Porque a gente sabe muito bem que tudo que a gente julga, inclusive, como errado, é aquilo certo para aquele momento, para sua evolução, para sua caminhada. E depois o quem não tem, qual sistema? Eu gostei que a Márcia colocou aqui, quando eu olho para cá, a gente está com outro dispositivo para poder ler, a Márcia diz, encarar e identificar as nossas sombras. Esse é o nosso grande desafio. É isso, Bru. Né? É exatamente isso. E, às vezes, essa sombra, ela é coletiva mesmo, porque a gente vem de um sistema que, às vezes, tem essas características. E, veja, aí a gente fala de novo, o que é da lei dos homens... Cumpre-se na lei dos homens. Existe o que é da medicina, cumpra-se na medicina. Não né? se foge, não se foge. Não estamos falando sobre isso, mas o que acontece se a gente for olhar para o nosso passado e para os nossos sistemas, a gente vai ter de tudo. Sim. Então vai ter os assassinos, as vítimas, os beatos, as santas, os loucos, os devassos, nós vamos ter de tudo. E o que acontece? Quanto mais a gente achata essa sombra, o que acontece, mais ela ganha corpo. Então, para a gente não ir para um desafio coletivo, nesse individual é o que move as nossas vidas. Sim. Se a gente puder olhar as nossas sombras, abraçar ela com força. As freiras! Só um adendo que a Márcia está trazendo também uma história. O quanto as freiras trazem um peso coletivo, e porque a gente tem história de freira que traz uma situação de muita culpa e julgamento que a gente trabalhou para poder liberar, eu e ela, que a gente se identificou em outras vidas. Então eu vou contar uma dessa vida. Depois vocês contam. Meu pai é de Portugal.
Minha mãe é da Itália e meu pai é de Portugal. Sou filha de imigrantes, do pós-guerra. E o meu pai é de Ponte de Lima, que é a maior vila de Portugal. Quer dizer, não é cidade, é uma vila. Enfim, e de um bairro, né, chamado Vitorino das Donas. E corre-se a história que era justamente isso. Era o Vitorino que ia visitar as freiras. Quer dizer, o que eu tô entendendo é que também há uma confraria aqui, né? Eu só ficar pensando depois da live, eu vou perguntar essa história de vocês duas aí com as freiras. Se a gente andou lá nesse lugar. Então, assim, no fundo é isso mesmo, né? A gente tem tudo isso, mas existe... Aí você vai falar, tudo é amor? É, tudo é amor, mas nem sempre o amor saudável, nem sempre o amor que vê, né? Nem sempre o amor, muitas vezes, é uma coisa baseada na lealdade. Então você pensa, puxa vida, todo mundo foi infeliz. Gente, ó, se alguém assistiu aí essa minissérie, comenta que eu vou fazer depois uma pequena observação, porque eu achei fantástica. Ai, porque é legal realmente, quem assistiu a série, né, essa nova mulher, quando ela abrir, joga todas as perguntas, as dúvidas, vai jogando, porque é legal ter um colorido, né? Isso. Não vou dar spoiler, não vou contar o fim, nem assistir o fim, para não ter a resistir a não eu assisti, vou me segurar. Não posso. Não posso. Entende? O que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente está movido por uma lealdade. Né? Então você tem aquilo dentro de você, você não sabe bem explicar porquê, mas você fala assim, puxa, todas as mulheres da minha família foram infelizes no amor. Vamos supor que vem uma super oportunidade para você, né? Uma parte sua quer que aquilo dê muito certo, tá muito focada naquilo, mas outra é como se sentisse traído todas aquelas que foram infelizes. E por uma lealdade invisível, vem uma culpa. Você sabota as relações. Tô dando exemplos, né? Então muitas vezes é isso. Então isso é uma lealdade, isso é um amor invisível. É onde eu me mantenho no mesmo cativeiro, onde eu tô no mesmo lugar. Um pertencimento. É por tudo. Você, na verdade, veja de uma forma simples, exatamente, para pertencer. Se você nasce numa família, por exemplo, vamos ao direito, né? Se você acha numa família que pratica atos ilícitos, bandidos, etc. Aí nasce um que é justiceiro. Como é que esse ser se sente? E, obviamente, o sistema vai sempre trazer novos elementos para que haja evolução, né? Mas... Ai, Dani, que bom, e comenta um pouco. A Dani tá falando que a série é maravilhosa. Eu digo que ela é maravilhosa por algumas coisas, né? Ele não diz exatamente constelação familiar e deveria até dizer, porque ele usa muito das práticas. Exato. E eu faço aqui sempre a minha menção e minha honra a Bert Hellinger, que ele faleceu com 94 anos, então quer dizer, uma pessoa quase que centenária, após os 50, poder trazer uma técnica que não é científica, que isso fique muito claro, ela é uma técnica baseada no fenômeno, na fenomenologia, ela usa muito dos conceitos da biologia, dos campos morfogenéticos, isso também é muito legal para os céticos. Então a série ela é um gol de placa pelo seguinte, vou falar aqui ó, com o ser da yoga. Quando a gente falava em yoga no passado, parecia que era só para os malucos, não é verdade? No começo... Os estoques, os ripongos, os maconheiros... Não é? Uhum. Então o que acontece? Foi criando uma massa crítica. Hoje fazer yoga, é muito legal. Todo mundo sabe que é uma conexão, que é bacana para o corpo, para a mente, bibi. Quando uma série dessa vem, isso quer dizer que a constelação atingiu uma massa crítica também. Então, de repente, ela vira um enredo. E que foi? O nome da série é Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher. Na Netflix. Olha, gostosíssima. E assim, o que... Rápida, 8 episódios. E ponto alto primeiro, para a constelação, enquanto ferramenta, ela cria um canal de divulgação, porque criou-se uma massa crítica, então ela vem para as pessoas, vem num enredo muito gostoso. O constelador não é um guru, e ninguém tem que tratar o constelador como guru, mestre, mestra, nada disso. Na verdade, o bom constelador, ele é o que está servindo ao campo na menor posição possível, na de mais serviço, na de maior humildade. O bom constelador, o bom terapeuta, o bom professor, acho que todo mundo que trabalha num local de facilitar a cura do outro, porque a gente não cura ninguém,
né? Nós facilitamos a cura, isso que você falou é muito legal. E a série realmente ela mostra isso, a postura dele, né? A postura dele. Em nenhum momento ele é isso. E outra coisa, traz personagens céticos, a médica, porque veja, né? Nós podemos falar, tudo é acesso realmente ao nosso divino, à nossa expansão. A filosofia é um acesso, a ciência é um acesso, não é? E a espiritualidade é um acesso, né? Isso é a gnose. Então tudo isso é um acesso. E então na série é muito legal porque ele põe aqueles que assim, quando a mensagem não é muito boa, a gente tem vontade de matar o mensageiro. Então quando as pessoas não gostam do que estão vendo, do que estão enxergando, do que estão ouvindo, né? Isso, por exemplo, Bert já passou por nós, ele teve uma carreira que teve muitos altos e baixos. Não é fácil você trazer algo que revoluciona, algo que de alguma forma é meio instantâneo, né? E que balança literalmente o coreto, balança com o teu campo. A sua vida, a sua família, a sua casa, seu trabalho, depois que você passa por um processo de abertura sistêmica, nunca mais é o mesmo. Agora, Cris, eu falo abertura sistêmica, constelação familiar sistêmica, de repente, dá pra você explicar um pouco mais pra quem não tem essa familiaridade? Claro. Porque fica um papo muito, uma linguagem terapêutica que é um pouco egoísta da nossa parte. Na hora que eu der o conceito, você vai ver, tudo que foi falado vai entrar assim, numa linha reta. Sim. Muitas vezes a gente pode estar sofrendo nas nossas vidas, seja ela financeira, profissional, afetiva, pessoal, com alguns a gente chama de emaranhamentos, com algumas cargas que vêm realmente da nossa família. E a constelação, ela é uma técnica, eu adoro chamar que ela é uma ferramenta de diagnóstico precisa sobre essas coisas que vêm conosco, que vêm da nossa família e que estão atrapalhando aquilo que a gente pode ser de melhor, a nossa melhor versão. Né? Por quê? Porque ela traz para o consciente essas causas inconscientes dos emaranhamentos. Então, como é que eu sei que eu sei? Na verdade, quando você abre um campo de constelação, ninguém tem certeza nenhuma, todo campo é único. E só quando você abre, ele vai se revelar. Então, como é que é isso? Como é que é abrir o campo? É você permitir a sua alma dar um sim, de falar assim, ok, eu estou pronto para acessar essas informações. E os registros acásticos, que a gente já começa e a gente começa a costurar. Porque o mais legal é que a gente falou, cara, o nosso trabalho tem tudo a ver. Tudo a ver. Ele se complementa. Tudo a ver, porque se a constelação ela é uma ferramenta de diagnóstico e de impacto, não é? As terapias multidimensionais e as terapias complementares, elas são terapias de apoio. A constelação, ela não é uma ferramenta de apoio. Então, só para comentar, geralmente o constelador vem e ele realmente apresenta algo que é muito impactante. E a postura dele deve ser respeitar o movimento para aquilo reverberar. E né, quando ele diz no filme também, que é uma coisa que todo mundo pergunta, mas pode falar da constelação? E por que não pode falar da constelação logo que faz? Você impactou um sistema inteiro, Sim. Mexeu com um monte de gente que está aqui e que não está aqui. Por respeito a isso, como eu digo que é uma cirurgia na alma, por respeito a isso, a gente rasga, depois a gente costura, espera aquilo e sarando. Decantando. Né? Decantando como uma pedra no rio e reverberando, inclusive, as curas que devem ser feitas e as mudanças de postura. Fiz uma constelação, acabou? Não. Você tem, aí vou jogar a bola para você. Você tem um impacto muito grande, uma fusão ao trauma numa constelação. Abriu aquilo, né? Abriu. Você vai fundir ao trauma, não dá mais para desver. E nos movimentos de constelação, muitos já soltam. Mas depois você tem que ter o quê? Postura. Mudança de postura. Então é muito legal que a pessoa tenha uma ferramenta de apoio para ajudá-la com isso. Mudança de postura. Só respondendo uma pequenininha aqui, a Pipoli perguntou se a gente dá curso de constelação. Não, querida. Não, eu tenho sim o meu online, né, lá no meu perfil, que eu digo que é filosofia sistêmica na prática. É para a pessoa ter a postura sistêmica. Eu fiz um curso online, e tá lá na bio do meu Insta, da filosofia sistêmica na prática. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou aproveitar esse gancho para dizer algo. Todas as vezes que a gente faz uma intervenção sistêmica, a gente deve fazer nas mãos de um bom profissional.
Muitos consteladores também foram para a rede, comentaram sobre isso e viram algumas frases. Gente, para chegar nesse estado, a pessoa deve estudar muito. Começa então, se gostou muito, vai ler os livros do Bert, a literatura é preciosa. Qualquer movimento em falso que uma pessoa faz em direção ao sistema do outro, é como se ela pegasse aquilo para si. Então, a questão da postura do constelador, ela deve ser o mais isenta possível, com a intenção é a não ação, é o que o momento revela. Nem tá vestida com a capa do querer ajudar, apenas o de revelar. Exatamente. Tá? Porque se eu faço qualquer coisa, então às vezes eu fico um pouco preocupada, na verdade também me cabe dizer isso, né? Você precisa buscar. Eu, como consteladora, eu já tô nessa estrada há 8 anos, eu só fui entrar em campo quase 5 anos depois. Porque precisava me lapidar, ser um bom instrumento. Eu usei aquilo para minha vida pessoal. Eu me lapidei, lendo tudo, fazendo tudo para depois entrar em campo. E ainda assim o campo te bate bastante. Não é fácil, porque é o campo que te molda. Não é você que vai lá fazer e acontece. O campo te molda. E não me constelo sozinha. Isso é legal, né? A pessoa fala autoconstelação e tal. Não, eu tenho colegas maravilhosas que podem fazer isso por mim, colegas maravilhosos que podem fazer isso por mim. Valéria, se ainda estiver na live, sabe, estava no workshop, vou me constelar novamente com ela. Então, cuidado com isso. Acho que a série ela é legal, que ela faz cair muitas fichas. Já é legal para mudança de postura, mas a técnica em si, o meu conselho é que ela seja feita por pessoas que estão capacitadas para isso. E não é uma estrada muito simples. É uma estrada que exige, como Sim. qualquer outra estrada de conhecimento, dedicação, amor e estudo. Sim. Então, assim, é isso, porque senão você tá dando. E ele tem a postura ideal, você vê, ele não tá nas rodinhas, ele não participa das festas, você percebe que ele tem um distanciamento, ele tem a vida dele, um distanciamento de quem ele atende. Apenas ele vai lá, faz o papel dele, vai piorar, vai melhorar. Ele diz, não sou eu que mando, né? Exato. Mas comenta, acho super legal você falar das terapias de apoio depois. Então, porque todo esse movimento, quando a gente se conheceu e a gente trocando ideia, conversando, falando do meu trabalho, e normalmente quando a gente saía para conversar, acabava rolando uma grande terapia, não tem jeito, porque tá na nossa alma, tá no nosso DNA, isso daí, e a gente começou a perceber o quanto eu percebia nos meus pacientes, clientes, momentos que eu falava, cara, esse cara precisa de uma constelação, porque chega uma hora que o trabalho, ele pede que faça um movimento diferente, não é nem pior, nem melhor, nem nada, é diferente. É um movimento que a pessoa, é como se ela sentasse e assistisse um filme realmente da vida dela, para ela poder assistir realmente um movimento da família, um movimento da situação, para que abram os registros acásticos. Quando fala de abrir o campo, na verdade você está abrindo os registros acásticos da pessoa, só que cada técnica usa uma nomenclatura diferente. E vai além, a sua também vai além. Veja, na constelação a gente usa o nosso sistema familiar, mas obviamente tem outros círculos de amor e tem também a questão... eu não coloco nenhum cunho religioso, porque Perfeito. Qualquer pessoa de qualquer religião vai usar ou não da sua Sim. fé, ou cético, ela pode usar a constelação sistêmica. Isso não quer dizer que não seja espiritual. E às vezes tem coisas que a gente não domina. Elas não são minhas nem são suas. Bert Hellinger costumava dizer que elas pertencem ao mistério. Eu acho incrível. Então, quando você fala sobre técnica multidimensional, você amplia. Olha só como é. A constelação, ela vem do portal da vida, tá? Ela vem do portal da vida e traz aqui para essa dimensão, mas como almas coletivas, a gente fazendo parte de sistemas. Então, sou eu dentro do meu clã, interferindo com outros sistemas, que é onde eu tô, quando eu começo a me relacionar com as pessoas, depois o relacionamento afetivo e depois com o mundo, coisa e tal. Já nas técnicas multidimensionais, elas analisam você enquanto alma, como se você fosse um ser que pudesse expandir além disso tudo, certo? Não é isso? Perfeito. Então é maior. Ele acaba sendo
mais amplo, será? Eu não sei, porque cada cadeira complementa. Por Então. exemplo, eu vejo aqui, tem gente aqui Você que fala tá na do maior. Maior, eu digo assim, para outros dimensões. A gente não usa esse termo. Sim. A gente não usa esse termo. Mas, por exemplo, eu tô vendo a Dani. A Dani trabalha... Ah, isso é bem legal de falar também. Por exemplo, todas as teorias, todas as terapias, elas ajudam muito, né? Obrigada, Oi, Carol, putz, paramos pra fazer uma tietagem pra você e pra gente mesmo. Ai, essa é uma delícia de pessoa que conhecemos também. Gente, quem gosta de orgonite, presta atenção aqui, ó, orgoniteira. Vai no Instagram dela. Não, e é demais. De Nós alma. encontramos por acaso num desses eventos aí, Da 2, Lily 3 Wong. semanas da Lily Wong no Parque do Ibirapuera. Você veja como as conexões são mágicas. Comecem a observar as bênçãos e as mágicas da sua vida. O que eu quero dizer, por exemplo, eu tô vendo aí, né, que eu tô vendo pessoas que falam, a Dani, por exemplo, que tá aqui, Dani Vale, trabalha com florais, outro trabalha com coaching clássico, outro trabalha com... todas essas ferramentas são extremamente válidas. O Theta Healing, por exemplo, essas outras. O que eu quero dizer é isso, né? Se eu fosse olhar pelo olhar da medicina germânica, eles usam muito, por exemplo, para impacto, a constelação, tá? Perfeito. Porque você observa. E depois as complementares. Ali eles usam, e você sabe muito bem, eles usam a questão, por exemplo, do Theta Healing, mas o brasileiro, eu digo que a gente é pura nitroglicerina mesmo. Porque é tanta técnica, porque claro, muitas vezes a gente está usa num atendimento, usa depois num coaching sistêmico, faz a pessoa fazer uma visualização, transporta ela para outros lugares. Muito legal você me corrigir, porque nesse maior que eu quis dizer, é o indivíduo que está mais livre, com menos amarras e quer expandir enquanto indivíduo. Perfeito, perfeito. Foi aí que a gente sentiu, falei assim, cara, acho que a gente vai ter que começar a trabalhar juntas. E não vai ter uma obrigatoriedade. Assim, o universo colocou a gente para aumentar essa potência da cura da alma. Então, a Cris, ela com esse trabalho da constelação familiar, não tem essa coisa do começo, meio ou fim. Um dado momento que eu sinto, ela sente, então assim, vamos supor, eu já indiquei ela para alguns clientes que eu olhava e falei, cara, o teu rolê tá no sistema familiar, ou do pai, ou da mãe, alguma coisa, procura a Cris. E aí depois a pessoa dá continuidade comigo, porque a hora que abriu essa informação no teu campo, que você vai acessar lá atrás, são 7 para trás, Cris? Olha, depende, né? Tá. A gente nunca tem noção dessa dimensão, mas pensa em você no presente, até para não ficar confuso. Vamos simplificar. Tá. Pensa numa informação que chega para você e te impacta no presente. E você vai precisar se reorganizar a partir daquela informação e mudar sua postura. Não adianta fazer voo livre no freestyle. É legal contar com terapia, né? É muito legal. Eu preciso mandar muitos beijos aqui, depois você continua. Que esse povo fica, esses fofos, Denise, olha, Giancarlo, Dani, são toda a minha turma. Vocês têm que vir tudo pra cá, viu? Eu vou constelar aqui, vocês têm que vir pra cá como representantes de mão cheia, pessoas que se entregam. Isso é muito importante. Né? Depois você explica para as pessoas que não conhecem como é que é isso. É legal falar só, até como acontece, porque ela pode acontecer individual, mas ela pode acontecer em grupo. Quando a gente está num grupo, é muito rico, né? Nós temos origens muito... A gente gosta, né, de ficar em volta da fogueira, em círculos. Vamos lembrar da gente que é bicho. Vamos lembrar a gente lá atrás. Quando a gente faz uma constelação em grupo, a gente traz muita força. E aquelas pessoas que decidem como representantes, algo na alma delas as trouxe para aquela sessão de constelação. Sim. Isso é importante eu dizer. Sim. Então é muito rico. É muito rico para quem constela e é muito rico para o representante, né? E muitas vezes eu sempre falo para todo mundo, assim, hoje falei para uma pessoa que quer constelar, eu digo assim, mas a gente precisa dos representantes, você não conhece? Vem como representante. Porque o representante, ele é o nosso braço. Ele é acessado também. Ele é acessado. Ele é acessado também. Então, para quem não conhece, quer pisar ali na água, assim, olha, como é que será que é? Vem representar, porque você vai ser acessado, vai abrir coisa ali, e aí, se sentir um chamado maior, aí você vai ser constelado. E você sabe como é lindo? Porque, na verdade, o representante... Eu falo assim, até para as pessoas, às vezes, a gente pode falar isso, família, a Dani também, a Ritinha, todo mundo participa, a Val.
É uma coisa incrível. Primeiro, eu trato tudo no oculto, eu não conto qual é a questão da pessoa, por nenhum motivo. Apenas para que o campo me direcione, sem que a pessoa ache que ela tem que representar esta ou aquela coisa. Olha o João! Luz da passarela, que lá vem ele. Gente, Agora sim. Agora sim vocês estão... Ah, meu amor, que você tá com... Você tá Gostei. todinho aqui. Vem dar oi, pessoa! Falei, tava achando que a gente ia dar mal acompanhada. Olha aqui o nosso gatão. Porque a gente não anda mal acompanhada, não. Os representantes... Eu vou falar. Os representantes precisam ser conhecidos. Não, sim e não. Na verdade, é como você se sente, né? Eu vou voltar, Dani. A Dani perguntou como saber... Como saber... Eu não tinha visto ainda as perguntas, vou pela ordem. Dani pergunta, como saber se o que aparece no campo é real ou resultado... Não sei se eu vou conseguir subir. Ou se é uma representação, né, de quem tá lá. Na verdade, por isso que eu faço oculto, Dani. Ninguém sabe o que representa no meu campo mais. Eu só pego a sensação e quem consegue acompanhar a constelação é a constelante, o constelante do meu lado. Só que o campo é muito sábio e, de verdade, depois parece uma conexão que às vezes a pessoa termina e quando a gente faz aquela roda, a pessoa sente aquelas pessoas como se fossem parte do sistema dela, cria-se um amor tão grande e às vezes a pessoa revela alguma coisa. E o bom constelador percebe quem está encenando. Porque o representante, Carlos disse assim, nós estamos aqui para servir, né? É isso mesmo. E eu digo, nunca constelou comigo. O dia que ele constela, não faltava em um representante de mão cheia. O que eu digo do representante? Você sabe qual é o bom representante? É aquele que não pretende nada. Ele se entrega. E se a história parecer com a dele, ele suspende aquilo imediatamente e diz, eu tô aqui a serviço de outra pessoa. Entende? Porque muitas vezes isso a gente vai conquistando enquanto egrégora, enquanto grupo, tá? Não é uma coisa simples, é uma coisa que vai se conquistando. Porque a pessoa às vezes se encanta e naquela representação ela pode trazer algum fragmento mental do que é dela, da história dela, da vida dela. Sim. Mas não funciona assim. A sua alma, você vindo como representante, ela já vai ser vista e abençoada de alguma forma. Só quem vive pode dizer isso. E quanto mais você entrar sem intenção, sem julgamento, parece que esse pezinho na água, entrega. Parece que vai dar água subindo, né? Vou ler mais um pouquinho aqui. Os representantes, eu deixo muito a cargo do constelante. Às vezes a pessoa não quer ninguém conhecido que esteja. E se quiser, tudo bem. Só que assim, se prepara, né? Às vezes vão casais, às vezes eu acho super legal. Mas tem uma maturidade. Não se constela casal. Cada um vai constelar seu campo, depois a gente vai ver a relação de casal, né? Um campo atrai o outro e tudo bem. Mas o que acontece? Eu deixo muito a cargo da pessoa. Sim. Porque às vezes a pessoa pode sentir alguma timidez, mas pode vir. Às vezes não representa, só assiste. João querendo aparecer. Carol, eu sinto que toda vez que eu represento, com certeza, é isso que eu disse, com certeza questões suas, e a Gabu disse muito bem, você bota o pezinho, e quanto menos intenção você tiver, mais benefícios você leva, e é impossível, até pelo amor que flui ali, é impossível que aquilo não te toque de alguma forma, e lembra, foram as almas, são os sistemas que se encontram. Eu gosto sempre de fazer uma dinâmica de entrada e uma de saída, porque são os sistemas, eu não só encontrei a ela. Algo do sistema dela soma ao meu e vice-versa. Sim. Né? E eu acho que isso ficou também muito claro. A Márcia falou uma coisa aí. Vou ver. Gateiras lindas, bruxas. Ai, tô amando, hein? João querendo aparecer, já falei, né? E não faz isso, não me faz chorar no meio da rua. Giancarlo. Giancarlo é um charme, não sei por onde você volta logo. Realmente, às vezes eu falo assim, ele é tão emotivo, né? Às vezes ele entra no campo com tanto amor, né? Que chega alguma questão, ele chora tanto que aquilo, né? Eu tô lá no meio, tô trabalhando, eu simplesmente digo assim, alguém cuida dele lá fora. Eu nem ligo, né? Ele, o Nilson, eu falo, não, alguém cuida dele lá fora. Camila, não sei o que a Márcia falou, Camila, será que é a música? Eu sei lá, Explica, Márcia. Mônica, pode participar? Não... Claro, deve. Qual foi a pergunta dela que eu não li daqui? O que é não, Dê? Me explica aqui um pouquinho. Olha só, pode e deve, tá? Pode e deve. E na verdade não tem nenhum, é o contrário.
É o contrário. Aí a pessoa fala assim, mas é uma turma nova, por exemplo, a gente vai começar aqui no espaço, né? E aí vai vir uma turma nova que eu não conheço, por exemplo, ninguém. Eu não tenho problema nenhum, porque quem a pessoa escolher, a gente tem que confiar cegamente. Exatamente. E geralmente o representante de primeira vez arrasa, hein? Não, e assim, e sempre tá no dia quem tinha que tá. O campo, ele vai juntando as pessoas certas, já com antecedência, porque na hora que ela abre a data, já vai sendo trabalhado o campo em outra dimensão. Já vai, assim, então, assim, é como se fosse um jogo de xadrez no invisível. É uma orquestra, né? Como vai sendo orquestrado isso? É uma orquestra e é bom a gente até dizer, hein? Quarta que vem é a nossa primeira aqui. Se eu não conhecer metade do que tá nessa live, eu vou ficar muito frustrada. O João vai estar. Não é questão que eu vou... Ela também vai, mas o João, com certeza, vai estar aqui. Olha lá, ó a Denise falando assim, não acredito que meu marido Giancarlo calhava sempre ser marido dos representantes da constelação, Denise Giancarlo, está aqui. Ele tá aí, Denise, ele só aparece agora online, ele sumiu. A Mônica diz, Li, pode transmitir uma constelação... que legal, bem-vinda, Camila, entendi, Márcia. Ali, se pode transmitir uma constelação ao vivo? Não. A gente pode fazer, por exemplo, aconteceu na pandemia, num grupo online, via Zoom. Porque veja fechado. Como é que eu vou colocar no rolê um monte de gente. É um desrespeito para aquelas almas que de alguma forma vão ser tocadas, vão ser revisitadas, vão ser reavaliadas. Sim. Entende? O que pode, por exemplo, que nós vamos fazer, e aqui já tem... é a pessoa não estar conosco e ela entra via dispositivo. Isso acontece, isso vai acontecer inclusive, porque a gente está servindo o planeta inteiro. Sim. Né? Por isso que é tão importante os representantes. E é tão maluco que a pessoa pode estar em algum lugar, ela simplesmente, a gente vai conectar ela, essa vai assistir, por exemplo, pelo dispositivo, né? No caso celular ou qualquer outro. E ela vai assistir, os representantes vão estar a serviço dela. Isso pode acontecer? Sim, mas continua sendo apenas o grupo, como você disse, que se vibracionalmente se conecta para isso. Isso. Né? Então, assim, isso é muito legal. E o que eu digo é um exercício de amor, de muita coragem. Sim. Então, a gente adora quando chega... Sim. Quando chegam os que vão constelar, a gente adora, né? Porque a gente olha pra eles, aí a gente fala assim, que eles vão chorar pra caramba. E depois, lindo. Quando a gente tira a foto no final, sai todo mundo lindo. Passa lá no meu Instagram, lá vê as fotos. É incrível, eu digo a pessoa chorando, eu não quero sair na foto que eu chorei muito. A pessoa sai e parece, meu Deus do céu. É uma experiência muito Lava mágica. a alma. É uma experiência muito linda, muito mágica. Nossa. A Pimpolho tá falando que ela quer ser Vem. representante. Faz contato com a Cris. Ela que vai fazer todo o movimento de falar com as pessoas, de agendar aqui no espaço, porque é o filhote dela. Então a mamãe da constelação aqui no espaço é a Cris. Tem contato com a Gabu, por exemplo. Pediu, ela joga pra mim. Exatamente. A gente já conversa. Também isso é legal. Sim. Né? E a gente precisa. Quarta que vem começa aqui. Provavelmente a gente precisa de representantes. Sim. Tem algumas pessoas já querendo constelar, sente na alma, né? Que eu acho que é muito legal. Agora eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a questão dos fractais. Perfeito. E o porquê que a gente então resolveu fazer essa ponte, né? essa conexão, essa parceria, né? A reintegração de fractais foi uma técnica que surgiu entre mim e mais 2 terapeutas. E hoje eu trabalho bastante com ela. Hoje virou a técnica que eu trabalho, né? A gente é muito lindo como as pessoas vêm, aparecem pelas suas razões, pelos seus motivos e depois dissipam aí. E aí vem um presente desse que faz todo sentido. A reintegração de fractais, ela é justamente uma técnica onde você vai resgatando as suas versões, né? Entendendo como alma é uma só que essa alma ela reencarna diversas vidas, né? Cada vida é um fractal seu. Ai, que lindo! É como se fosse uma grande pizza de infinitos pedaços. Isso. Então, fractal é uma fatia, né? Entendi. Então, você pega um fractal seu que nem um oceano.
você pega uma parte, bota num copinho de água, você tem um fractal do oceano, você tem a composição química do oceano ali. Ele é um oceano, só que ele está no todo, mas ele não é o todo. Sim. Né? Como o brócolis, né? Por exemplo, a gente pode dar um exemplo, né? Você pega um pequenininho, pega ele inteiro. Se você pegar um pequenininho, é como se fosse... É igual ao todo, só que é pequenininho. Exato. Tá. Então, a ideia desse trabalho é justamente resgatar as habilidades, resgatar a sua essência, resgatar missão, resgatar os seus desejos, os seus sonhos, resgatar os seus dons, resgatá-lo como um todo. Só que para resgatar, a gente precisa olhar para frente realmente aquilo que está bloqueando, que não deixa com que você tenha a coragem, a ousadia de ser quem você é, de se libertar, de realmente se jogar num desconhecido para realmente assumir a sua versão divina e suprema. É lindo. E você sabe que os sistemas, então eu vou te dizer algo que muitas vezes as pessoas associam a constelação como se elas tivessem que olhar algo ruim que elas trazem do seu sistema. Em parte é verdade? É verdade, sim, senhor. Mas vem tanta coisa boa junto. E muitas vezes os nossos sistemas, eles nos aplaudem quando a gente... Isso só vivendo uma constelação para saber. Sim. Então é tão gostoso eu ficar aqui do lado, eu acho que eu ficaria ouvindo o tempo todo da pessoa falar assim, você ter coragem de ser quem você é, fazer o que você veio para fazer. E quando você honra a ancestralidade dessa maneira. Honra. É exatamente isso, né? Você simplesmente vem com um grade aí, vem com um monte de coisas, vem com coisas boas, outras não tão boas, mas você vem com um monte de coisa. Quando você consegue olhar para tudo isso, essa estrada limpa, honrar e agradecer, quando o teu passo é para o futuro, então veja, tem uma estrada, é verdade, mas quando você ainda está, vamos supor que você ainda está olhando aqui para os seus pais, não importa a idade que você tem ou com alguma coisa que tenha acontecido aqui atrás, quando você consegue de fato perceber esse movimento, honrar, e quando você dá um passo para cá, que é o futuro, é isso. É libertador. É tão bonito a gente ouvir isso. É libertador. E é muito legal porque, assim, eu sempre falo para os meus clientes, e aí eu vou deixar aqui para vocês essa metáfora que eu faço, né? Que eu acho que pode fazer muito sentido também para você, Cris. A nossa caminhada aqui na Terra, né? Porque a Terra é um planeta escola. Sim. Né? Então, a gente está aqui para aprender. Então, os erros fazem parte total do script escolar. A partir do momento que a gente fala em erros, a gente fala em experiências que normalmente nos traz julgamento, vergonha, culpa, né? E que isso tá em qualquer campo, em qualquer sistema. Nós não estamos livres disso, só quando nós nos ascensionarmos. E nessa caminhada evolucionária, a gente chega numa reta final, e aí entra em pura matemática, nós precisamos ter um equilíbrio da luz e da sombra. Então, todo o processo que eu trabalho da reintegração de fractais, que é quando vai fazer a limpeza, e a Cris falou lá atrás, que é muito importante em constelação, não ter julgamento, e sim olhar para aquilo que é realmente, é exatamente quando eu abro um registro akáshico de alguém. Por quê? Quando a gente fala de luz e sombra, pensa como uma pilha, o lado positivo e o lado negativo. Nós precisamos ter essa dualidade em equilíbrio para quando chegar no final, antes de ascensionar, isso fazer o quê? Mais e menos neutraliza. Que lindo. Quando você neutraliza, você unifica. Quando você unifica, você consegue ter uma totalidade. E aí, quando a gente fala de dualidade, polaridade, você fala do masculino e feminino, yin e yang, bom, mal, certo e errado. O feio, bonito, mas eu preciso, e daí por aí vai. Eu preciso fazer um adendo. E assim, o caminho é bem longo para ascensionar, tá? Então, assim, é muito legal a gente trabalhar com a nossa humanidade, né? Isso é muito legal. Eu adoro isso, porque eu entendo, e é verdade, lá na frente, mas assim, como é bonito a gente não ter vergonha do que a gente é. Nem nos erros, nem nos acertos. Porque eles fazem parte. São cicatrizes que lhe moldaram e lhe fazem hoje quem você é. E é esse que é o grande salto para nossa cura, para nossa transformação. Sim. Então é olhar para um parente, olhar para um conhecido e se olhar
sem se culpar, sem se julgar, entender que aquilo faz parte, em primeiro lugar, quando a gente encarna, quando aquela alma escolhe vir para uma experiência terrena, vamos supor que ela vai querer fazer uma formação XPTO numa certa encarnação. Que nem a gente vai para uma faculdade, alguma coisa, você não lê as matérias, o que vai cair, o que você precisa estudar para você se formar naquele ano. Entenda a encarnação dessa maneira. Então você vai saber que você vai precisar nascer naquela família, trabalhar naqueles lugares, ter aqueles relacionamentos, muito legal que você passar por alguns traumas, que algumas pessoas que estão no seu rolê, aquele cara que abusou de você, ou aquela mãe que foi extremamente protetora, todas as informações consideradas certas e erradas, boas ou más, elas são escolhidas como ferramentas que lhe catapultam para a sua evolução. Então, esse tipo de informação, quando a gente dá uma neutralidade para ele, você sai de um lugar, olha, observa e fala, cara, obrigada. Aí entra no sistema, onde você pode olhar pro teu avô, pro teu pai. E outra que é muito legal, que você está falando também, até por uma forma, para as outras terapias que não são multidimensionais, é a tão falada, por exemplo, das crianças internas, criança interior, tudo é da criança interior, tudo é da criança interior, né? Então, obviamente, é uma ferramenta que nos ajuda a isso e que nos ajuda a olhar as nossas feridas, muito, né? Vamos usar de novo, né? Que a gente tem feito, muita gente tem feito trabalho, né? Quando a gente se trabalha, a gente encontra o cliente que está pronto para isso, né? Sim. Há anos eu estudava, tenho o livro, aí depois com a Val, como eu comentei aqui no começo, aquele workshop, as 5 feridas emocionais, quer dizer, então mesmo as nossas feridas emocionais, que são decisivas para o nosso viver ou não viver tão bem, são elas, né? A do abandono, da traição, e aí tem mais e mais. Tem várias. São 5, tá? Eu vou falar, depois eu até coloco, mas é que eu não queria me estender nos nomes, mas mesmo essas feridas primordiais, que muitas vezes, e também na série trata muito isso, por que sempre assim? Por que termina sempre assim? Por que eu sou sempre abandonada no final, uma das personagens da série? Enfim, mesmo essa ferida do abandono, ela vem para a sua evolução, né? Sim. Mesmo se você for olhar para isso, é como se você também escolhesse nascer num sistema onde esses botões vão ser apertados. Você trouxe agora uma coisa, Cris, por exemplo, do abandono, né? Mas por que você escolheu passar pelo abandono? Existem várias possibilidades, né? Olhando nesse lance dos registros, pode ser, por exemplo, porque você foi uma pessoa que viveu, falando de novo, né? Que a gente tem a polaridade e precisa neutralizar isso com mais e menos, certo? Uhum. Pode ser que você tenha vivido várias vezes onde você abandonou. Então você acessou, você ativou o positivo, que é o yang, que é o que faz, o que aciona o abandono. Como é que você vai neutralizar isso? Sendo abandonado. Então você vive o negativo da polaridade, o passivo daquilo. Então, e aí se você usa uma técnica que te ajuda a identificar, tua vibração muda. E se tua vibração muda e você ainda tem uma ferramenta de apoio, você vai conquistar novos cenários. É essa mágica, não tem muito o que explicar. É um trabalho, o trabalho de autodesenvolvimento, ele é realmente um trabalho solitário. Sim. E árduo. Mas é o que eu digo, se eu estou aqui, o universo que mais me interessa conhecer é o meu próprio. Exato. A gente tem que ter olhar para isso e falar assim, puxa vida, eu estou investindo no meu autoconhecimento, eu estou fazendo isso por mim, seja um mapa, uma constelação, um floral, uma massagem, um banho, porque nós somos sim o universo que a gente quer mais explorar, que é o nosso. E a partir de nós, pra lá. Agora tem agora o que é interessante, que aí é a complementação da reintegração, Cris, que ela vai além só da investigação, que nem a constelação ela também investiga, ela dá um diagnóstico. Dá um diagnóstico, né? E ações, né? E aliás, ações. Eu adoro falar diagnóstico, mas também tem ações. Imediatamente na ação do campo, quando você olha aquilo, você não tem mais condição de desver. Não dá. Você não tem mais. Você tira o véu. Você tira o véu. E você funde a pessoa com aquela dor. Você funde ela ao trauma. Sim. Naturalmente aquilo solta. Então tem um efeito curador. Sim. E é imenso.
mas eu adoro dizer também como ferramenta de diagnóstico para que as pessoas tenham autorresponsabilidade em mudar sua postura, tá? Só que aí, o mudar a postura e depois da queda do véu, você fala, como que eu faço isso? Aí que eu entro na reprogramação no DNA. Legal, isso é muito legal. E para tornar o processo menos catártico, menos Exatamente. Catártico, ser mais leve, tá? E demorar menos, ser mais rápido. Porque assim, cara, você identificou, você entendeu o que aconteceu com você. Fala, cara, agora como é que eu vou parar de repetir o padrão que meu pai, minha avó, meu avô, meu tio, sei lá o que eu faço há tantos anos? Aí, na reintegração de fractais, quando é identificada a origem daquela questão, junto com uma constelação, eu faço a reprogramação no DNA, eu uso a cura taquiônica para isso, e eu coloquei outras técnicas de comandos de upload e download, que parece teta healing, mas não é teta, que eu nem sou formada em teta, que vem informação, eu sou apômetra quântica, eu sou formada em terapia multidimensional, enfim, gente, é um balaio de gato multidimensional que eu faço ali com a pessoa, com a reprogramação do DNA. Olha como é legal. E é rápido, é mais rápido, né? É rápido, gente. Cada pessoa é uma biblioteca viva. Vamos Exato. dizer sobre isso. Isso é muito bacana. Exato. Obrigada, Val. Cada pessoa, ela é uma biblioteca viva. Então, a condição da intervenção depende do estado interno do interventor. Sim. Então, veja, olha como isso é lindo que a gente está falando. Isso vale para todo mundo, não só para mim, para o Gabu, para todo mundo. Cada um. Aí, João, chegou a vez, o João é o break comercial. Ele está pagando caríssimo esse merchan. Vem, amor. Vem, amor, que você tá em cima, tá na frente. Vem cá, meu coisa linda. Então, o que a gente faz? Obviamente, enquanto terapeutas, tudo aquilo que a gente estudou, seja na área cognitiva, seja na área das técnicas complementares, eu, por exemplo, gosto muito também das mesas quânticas e coisa e tal, o que acontece? Você é um instrumento, é uma biblioteca viva, por isso que é muito legal. Eu amei esse negócio, porque no fundo é isso mesmo. Sim. E quando a pessoa vem e ela busca isso, como às vezes ela pula etapas. Quando você está com alguém que já é um instrumento, que criou em si vivências para isso, né? O terapeuta não é aquele que olha ali de cima, é aquele que conseguiu colocar no campo dele. O terapeuta é aquele que já viveu o processo pra caralho, falei o português bem claro, entendeu? A gente aqui, ó, é trabalhadíssima, já passou por um monte de coisa. E até a Cíntia tá te fazendo uma pergunta. Legal, Gabu, depois de encontrar a origem da questão, o que fazer? A Cíntia já passou por mim, sua cara de pau, ela tá fazendo falar de gato bom. É isso, gente. Quando a gente passa por uma questão... testar pelo menos novas escolhas, né, Gabu? Exatamente, mas a gente só consegue testar novas escolhas a partir do momento que aquele peso pesado, aquele peso morto foi liberado do seu HD. Ótimo, aí tá vendo? Entendeu? Respondeu perfeitamente. Porque assim, você olhou, identificou, sabe como é que é? Mas, bicho, no DNA fica. Porque é o seguinte, tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos, blá, 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 em todas as encarnações, que são os registros akáshicos, ficam registrados no DNA, nas células, nos nossos campos e corpos. Então, a gente precisa fazer o quê? Mudar a frequência, você falou lá atrás de frequência, de vibração. Sim. Nós precisamos inverter essa frequência para uma frequência mais sutil e mais elevada, porque é o seguinte, pensa que nós somos como se fosse outdoor, luminoso, tá? Então, quando eu não inverto aquilo, quando eu não reprogramo aquilo, eu estou emanando o quê? Culpa, raiva, abandono, adultério. Você pode até falar com a boca, mas o campo vibracional... A luz que tá vibrando aí... É um outdoor aqui, ó, ainda. Te vem aqui... Mas a real, você pensa no outdoor, então, como se fosse uma coisa que é exatamente a pura luz da tua alma. Então, ele tá vibrando, emanando culpa, assédio, por mais que você fale da boca pra fora. Não adianta. O que a gente faz? O que o trabalho da reintegração que eu faço faz? É reprogramar esse hertz. Entendo. Pra você mandar depois do luminoso, apaga o luminoso, bum, reseta o luminoso, bum, bota na tomada de novo. Aí você vai começar a mandar pro campo amor próprio, respeito, isso, é lindo, compaixão, gratidão. Olha, eu vou responder, Pimpolho, eu queria, não sei exatamente seu nome, através da constelação posso descobrir qual é a minha missão? Eu vou buscar ser objetiva, mas...
Mas toda vez que a gente entra nesse negócio de missão e propósito, é uma questão. Eu vou te dizer que a constelação, ela ajuda quando a gente vem nesse caminho profissional e familiar a descobrir nossos dons e talentos, que vem muitas vezes para você como se fosse graça, sabe? E a gente não quer olhar, a gente só quer olhar para a família da gente e tacar um monte de tomate. Mas quando a gente percebe que tem coisas que a gente faz e que veio graciosamente para nós, então isso é um bom indicativo. Agora, indicativo, tá? Porque isso é muito amplo. Então vamos usar o exemplo. A reintegração ajuda a achar missão. Então, por isso que eu ia dizer, você faz uma boa averiguação e depois é isso, e tudo, né? A reintegração ajuda, mas é importante a gente falar. De achar a missão. Por isso que eu digo da constelação. Deixar claro, por exemplo, veja, esse espaço aqui abençoado, né? A única pena, né, que eu percebi que nós não estamos em 2 câmeras para não estar ao vivo ali no meu perfil, né? Para poder mais gente perceber que a gente às vezes está ao vivo. Mas o que acontece? Um espaço como esse abençoado, ele já foi habitado pela avó da Gabu, que já trazia consigo saberes intergalácticos. Eu chamo ela de vovô intergaláctico, eu não aguento. Mas já tinha aqui. Entende o que eu quero dizer? De alguma forma, eu tenho a Vivi, que é uma amiga Estou sentada na poltrona, inclusive, que era da avó intergaláctica, gente. Da avó intergaláctica. Então, você entende que já veio. E como alguém já rompeu essa barreira, que às vezes é o preconceito de trabalhar com essa... Por que ela está tão à vontade? Então tem uma resposta, claro, porque isso já vem. Eu tenho uma amiga que ela lê tarô. E é muito engraçado, depois ela foi descobrir, por debaixo do pano, que tinham parentes dela, mulheres, né, que liam e que tinham vergonha. É verdade, um monte de gente já morreu na fogueira, seja do julgamento, seja social, entende? Eu já morri mais de uma vez na fogueira. Você deve ter morrido também. Mas que tá aqui também já morreu na fogueira, que a gente já acessou. A constelação, ela serve para, de repente, você descobrir dons e talentos de uma forma muito bonita. É investigando, é sabendo que seus parentes faziam de uma forma linda e que muitas vezes a gente não observa e não dá um lugar. Por exemplo, na pandemia, eu tenho certeza, vocês descobriram coisas. Eu, por exemplo, corto cabelo. Então, eu não podia, minha mãe não podia sair. Então, eu adoro corto cabelo de uma mulher, entendeu? E aí, claro, na minha família tinha quem fazia isso. Então, na verdade, o que eu quero te dizer é, chega de uma forma graciosa, como uma bênção. Então, também é um exercício na constelação que te faz acessar nesse lugar, porque muitas vezes é o que eu digo, você só olha olhando tal. Aí, com uma técnica, com um protocolo que a Gabu acabou de falar, você imagina. Opa! Posse? É pelinho. Ah, tá. Ele roda pelinho, daqui a pouco ele vai colocar pra fora. Olha, e aí vocês vejam se vocês querem, vejam se está suficiente, porque a gente já falou, nós já estamos há 1 hora com vocês, assim, mandem coração tão aqui quente, quiserem, gente. agradecer. Ô, garota! Bem-vinda, Carioca! A Economia Circular BR aí, ó. Bia! Delícia, Cláudia, que alegria, diretamente de Santos ou Guarujá, hein? Que alegria. É isso, eu penso que assim, e veja se para vocês é suficiente, a gente sair um pouquinho hoje do que são os conceitos de uma forma encaixotada, Sim. Falar sobre as 3 leis que regem, no fundo é mais ou menos isso, né? Mas a gente queria mostrar na vida prática como funciona. Exatamente, então, gente, o convite aqui é justamente para unir, né? Fazer mais um casamento de mais uma técnica maravilhosa. Ela com a constelação familiar, que abre esse campo incrível sistêmico para a gente olhar realmente as questões que estão cutucando, que você precisa dar realmente uma mexida e despedir daquilo. Despedir com muito amor, com muito carinho, e em paralelo, é o que eu falo, entender, o meu trabalho é botar a pessoa para que ela entenda e não se culpe, não julgue, mostrar, não se atrase, fala assim, olha, gente, estamos aqui vivendo isso hoje porque já esteve em outros lugares, fazendo outras coisas, então assim, é só uma lei da compensação, da neutralidade, o universo tem uma ordem cósmica e não vem com aquela coisa punitiva porque Deus castiga, eu tô fazendo, não. Tem que levar as oitavas, né? Exato, é a lei da ação como e era reação. antes. E lembra como o mundo era antes, cruel, né? Você pensa em 1900, quando ia acabar o mundo, as pessoas fizeram uma festa danada, porque era tudo tão ruim que a pessoa queria mesmo era que acabasse.
E depois quando foi essa história que o mundo ia acabar, todo mundo ficou meio tenso, porque o mundo vai evoluindo, né? Eu falo assim, a gente tem essa luz elétrica, a gente tem um monte de coisa, a gente tem esse saber, essas técnicas, à nossa disposição, né? E o Carlos, que é Giancarlo, né? Porque tem, lógico, ele disse a nossa frase, né? Que rege o nosso trabalho, né? Que é, eu vejo você. Então, assim, eu vejo você. Essa frase avatar que eu amo. I see you. Viu? Também tem na técnica, mas o que eu quero dizer é isso, é para você dar um olhar àquilo que está escondido, para que as coisas como elas foram, a maior qualidade da vida é ter o assentimento. O assentimento é eu aceitar o que foi de bom e o que foi não tão bom. Quando eu consigo assentir a vida como ela é, eu consigo ir para o fluxo. Né? E eu amei tudo isso, e eu amei porque teve esse movimento, porque eu gosto de técnicas rápidas. Né? O nome dela é Sila! Legal! Obrigada Sila a você. Kelly, será que você é parente da Raquel Kelly? Será? Se for eu vou ficar bem feliz. Depois me conta. Então assim, é isso que eu quero dizer. Se dá para ser mais rápido, se você tem instrumentos que façam, até para formalizar o convite aqui, nós vamos fazer, vamos sentir como é que o campo vai receber e vai responder. Vai ressoar, né? Não vai ficar naquele marketing barato, olha, não é isso. Vamos ver como é que a casa vai receber o meu trabalho, vai me receber e como é que as coisas vão acontecer. Para a quarta a gente tem já constelações, então a gente está precisando bastante de representantes. Entre em contato, gente, quem quer representar, tá? Quem quer constelar para a gente saber se marca outra data, né? É a mãe da Raquel. Olha... Você sabe que você tem que vir. Falei? Olha, te descobri. Ainda bem que eu perguntei seu nome. Venha, será uma honra como representante. E se tiver depois interesse em constelar, viu, Sila? Um prazer imenso. Adoro a sua filha. Ó, dá de um outro trabalho, há muito tempo. Então, acho que é deixar isso claro, né? E num espaço que é maravilhoso, aí eu rendo realmente todo o agradecimento a você, um espaço que é energeticamente trabalhado, um espaço maravilhoso, entende? Que vai receber vocês com até muito para quem amor. não conhece o espaço ainda, gente, como ela estava contando da minha avó, esse espaço, minha avó morou aqui com a minha tia-avó, com meu avô por muitos anos. Coincidentemente, os três fizeram a passagem aqui, né? Para quem não tem um conhecimento espiritual como a gente tem, poderia até ter medo desse rolê, mas eu sou grata porque eles escolheram fazer a passagem no lugar onde eles se sentiam literalmente em casa. Então aqui e os três foram praticamente dormindo. Então e assim, a minha tia estudava ufologia, a minha avó dava passe, psicografava, e o meu avô, que era da censura, então tinha aquele outro sistema aí que né? Tem que compensar forte. Pra compensar forte, porque tinha duas bruxas aqui dentro. E na verdade, quem tem evidência sabe que isso aqui é um hospital multidimensional, que ele já acontece em outras dimensões, fazendo outros trabalhos. Então assim, nada mais, nada menos do que a casa, ela está hoje Yoginice, mas ela já existe em outra esfera, em outra dimensão, trabalhando com cura de diversas. E a gente, assim, a gente não tem noção. E aceita, é uma coisa muito linda. Sim. Que legal que você está trazendo isso, né? Renata, muito bem-vinda, chegou, vai ficar gravada. Venha, Renata, querida, lá do Floresta. Que delícia. Queridas, todos que estão aí, o tempo, nós passando juntos, como digo, somos muitos, porque além de nós e dos 19, 20, 23 que estão online ou mais, interessa, tem todos os nossos sistemas familiares que estão conosco. Então, assim, muito obrigada por isso. O que a gente quer é um movimento que venha para servir a vida das pessoas. E, de tu para tu, sabe? É um caminho bonito, é um caminho que vem, que é para ser mais rápido e é um caminho humilde também. Queria pegar essa tua frase que você falou 2 vezes do ser mais rápido, só pra gente não se delongar muito. Tem que ser mais rápido, sabe por quê, gente? A data limite, como diria o Chico Xavier, chegou, que foi em 2019. A transição planetária foi dada a largada para ela. Então, assim, a espiritualidade, ela tá mandando cada vez mais informações, por isso que tá cheio de técnicas espirituais de cura, porque a gente precisa de realmente um salto quântico, de uma massa crítica maior. Hoje disse que uma pessoa desperta já está equivalendo a 1 milhão. Espero que isso realmente seja verdade, porque a gente precisa de qualidade e de pessoas efetivamente despertas.
querendo realmente se acessar e se curar. E eu tenho uma amiga que ela diz uma coisa assim, que é uma médica, a Patrícia, que me indica tanta gente, eu sou muito grata, que saudade, vambora, é nós, Dê. Ixi! E obrigada, Cris. E ela diz uma coisa assim pra mim, quando ela manda os pacientes, eu sou muito grata a ela, e ela diz assim pra mim, eu que te agradeço por fazer as pessoas mais felizes. Não quer dizer que sou eu sou apenas um instrumento como cada um na sua função. Né? Sem nenhuma empáfia. É a gente dar a mão, um dá a mão pro outro. A gente pode e deve fazer isso. Cada um tem seu saber, cada ser é um ser pensante. Sim. Se a gente precisa do outro, não é? A gente precisa do que vem buscar o nosso lixo, a gente precisa de quem cuida, a gente precisa de quem cuide dos nossos animais. Né? Outra coisa, só para contar, porque tem pessoas, né, que tem canais de informação e quando a gente diz que vai falar de algo e não fala, fica um ruído. Quando a gente diz dos animais, os nossos animais nos conectaram de alguma forma, porque além do João, ela tem o Minduim, e nós tivemos uma experiência brilhante essa semana de... Segunda e terça-feira. Eu segunda, você terça. De fazer terapia neural nos nossos pets, né? Nos nossos amados animais que são nossos amigos de jornada. E foi algo incrível. E é possível constelar, né? Mas não é nada disso que eu quero falar. Eu queria falar do Juan e da terapia neural, onde ele liberta... Ele liberta o animal daqueles mal-estar que ele não sabe falar. E mexe profundamente com o tutor. Então, nós também tivemos isso. Então, é para dizer que foi essa conversa que a gente teve essa semana, de poder... pelo WhatsApp dizer uma para outra, nós não estamos naquele lugar, a nossa amizade foi rápida, sim, a nossa amizade não tem muito tempo, mas nós não estamos mais no mesmo lugar. Sim. E nós fomos as nossas famílias, os nossos animais, né? Então, para quem guardou essa informação do começo da live e fica depois querendo buscar, é isso. E o quanto de bem, né? Porque esses bichos, eles vivem conosco, todos os nossos pesares e as nossas coisas, e eles não têm como expressar, né? Muitas vezes, quando você faz a constelação para os animais, muitas vezes para o tutor, né? Muitas vezes é para o tutor. Para o tutor. Normalmente, tudo que rola com os animais é sobre o tutor, não é sobre ele, gente. Vai para o físico deles, porque eles não aguentam a pressão, a carga emocional que a gente emana, que a gente joga no campo, e aí... E é isso, e eles podem, se a gente deixá-los no lugar que eles têm, dentro do reino que eles têm, com a informação que eles trazem biológica, já está ótimo. Ele tem a família felina dele, o meu cachorro tem a família canina dele, exato, já está ótimo. Quando eu começo a fazer uma transferência e contra-transferência, eu costumo pesar no meu animal. E a sociedade, né? Então essa questão do pet, ela é super importante. Juan e Victor. Então, o Victor é o filho dela. E o Juan é o professor do Victor. Muito obrigada, eu nem sabia. E faço mesmo, que foi um prazer estar na presença. Não estava o Vitão, não estava apenas o Juan, porque ele estava dando laboratório para outros. A Carol disse que adorou saber sobre isso. E foi muito legal. Ó, quem quiser, gente, pergunta para mim ou manda mensagem sobre o Juan ou o Victor ou para Cris. Porque é um trabalho incrível que eles fazem com os animais e que pega no tutor absurdamente. Porque quando eles me fizeram contar tudo que eu tinha vivido com ela nos 14 anos que ela tem, simplesmente eu já via... Eu chorei, né? Porque eu falei, gente, porque ela passou tudo isso comigo, né? Há anos que eu falo, não, é só o amor. Enfim, mas não vamos nos estender. Eu sei que o tempo também tá aí. Sim. É um mago extremamente amoroso. Ele é muito amoroso. Mais uma vez, e não veio para mim, tutora, mas foi para ele os ancestrais. A coisa mais linda, liberta, dá tempo do seu animal fazer as coisas dele. Por exemplo, dá tempo pro João dar esse pequeno desfile. É o nosso patrocínio. Ele tá encerrando a live. Exatamente. Ele está encerrando a live. Ele já disse que é isso. Então nós vamos ficar por aqui, porque os animais são sábios, já deu, né? Foi ótimo. E realmente é isso. A energia do campo, ela tem um tempo para acontecer assim como não. Olha que lindo. Gente, um beijo no coração. Muito obrigada. De verdade. Obrigadão, Gabu. Oi, Cotosa. Muito obrigada. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Brook, beijo grande. Cris que tava aí também. Qualquer coisa me procure. Adorei o foguinho. Quem mandou foguinho? Amei. Adorei o foguinho também. Qualquer coisa aos amigos da Cris, sejam todos muito bem-vindos. Aqui o espaço virtual, online. Vão chegando. Vão chegando porque
tem muita gente pra ser liberta, né? Tem, e vambora. E a gente só vai se vocês vierem junto com a gente, cara. Isso. O rolê não tem graça sozinho. Tem que ter mais gente aí nessa festa. Beijo, beijo. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Um beijo, fiquem com Deus. Tenham uma noite maravilhosa. Tchau, tchau, meus amores. Obrigada.